Glória a Deus, a paz, igreja. Amém. A paz. Amém. Amém. Deus é bom. Deus é poderoso. Amém. Deus é digno de todo louvor e adoração. Amém. Glórias a Ti, Jesus. Amados, semana passada, domingo passado, nós fomos ministrados por Deus o que é a igreja. A igreja, morada e expressão de Deus. Eu quero dar andamento nisso, nesse prisma de igreja, morada e expressão de Deus. E hoje eu quero mostrar um pouco de como Deus trabalha nas nossas vidas para ser a expressão de Deus. Amém. Bem, antes eu quero ler alguns textos para a gente dar entrada na ministração de hoje. Se os irmãos não quiserem abrir, bem, está em Marcos, no capítulo 16, verso 14 a 18, que foi a comissão que Deus deu, que Cristo deu à igreja. Marcos, capítulo 16, verso 14 ao 18. Hein? Marcos capítulo 16, verso 14 a seguir. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, vamos seguir no 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido do céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. 1 Pedro 2,9. Então essa foi a comissão que Deus deu, que Cristo deu à igreja, e a autoridade que Cristo também deu à igreja. E agora em 1 Pedro 2,9, nós vamos entender um pouco no que Deus nos leva a ser em Cristo. O que Deus nos leva a ser quando nos tornamos o corpo de Cristo, quando nos tornamos a igreja de Cristo, a igreja de Deus, a morada de Deus. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E para fechar essa primeira parte, João 15,16. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, Jesus Cristo diz o seguinte: não fosse vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros,
E vos designei para que vades e deis frutos, dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua Palavra, pela revelação da Tua Palavra, por aquilo, ó Pai, que o Senhor nos mostra, pelo direcionamento que o Senhor nos dá através da Tua Palavra. Nós te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, com todo o entendimento, discernimento, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, de tudo aquilo, ó Pai, no qual o Senhor nos levou a ser e a viver, para que nós possamos, em nome de Jesus, ser a expressão do próprio Deus, como Cristo foi a expressão do próprio Deus. Nós, como igreja, como corpo, queremos ser a expressão do próprio Deus. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nos ajude mais uma vez nessa noite. Seja conosco, fale conosco, libera a Tua Palavra, ó Pai, a cada um de nós, à medida daquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós queremos e que te pedimos. E todas as forças contrárias à força do Teu Espírito Santo caia por terra agora em nome de Jesus. Amém. Nós não aceitamos nada que seja da carne, nada que seja do maligno. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nós e nesse local. Ajude-me a ministrar a Tua Palavra, a proclamar a Tua Palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, esses textos que eu fiz questão de ler para introduzir essa nossa ministração desse dia, mostra para nós o plano que Deus tem para a igreja dele. E essa igreja somos nós, o corpo de Cristo. Então ele, quando ele foi ascendido aos céus, ele deu uma comissão e disse que eis que estou convosco, e eu vou confirmar a palavra que vocês vão falar pelos sinais. Então ele deu uma comissão e deu autoridade, e ele mostra que foi ele mesmo quem nos escolheu. Aleluia. Ele que nos chamou. Aleluia. Não se engane achando que você foi a Deus porque você quis. Não. Você foi a Deus porque você foi atraído pelo amor de Deus. Amém. Você foi atraído pela misericórdia de Deus. Amém. Por isso você está em Deus. Amém. Amém? E Ele confia, Deus confia a nós essa mesma missão que Deus confiou a Jesus Cristo, de levar o reino de Deus às pessoas. Glória a Deus. Aí eu pergunto, quem quer ser canal de Deus para o mundo? Amém. Amém? Vou perguntar de novo, às vezes você não entendeu. Quem quer ser um canal de Deus para o mundo? Amém. Amém? Amém. Porque Deus, Ele vai ouvir esse amém. Amém. Ele vai trabalhar a partir desta disposição. Sabe por quê? Tem pessoas que não querem. Tem pessoas que não aceitam. E tem pessoas que acham que isso é loucura. Então, a partir do momento que você aceita, que você quer, você dá legalidade para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Amém. Amém? Ó, Deus, que a gente precisa compreender que Deus está trabalhando para quebrar essa casca que impede o agir total de Deus através da igreja. E isso é queimar a palha. Isso é queimar a palha. Aí você pode se perguntar assim, bom, que casca é essa? É a nossa conduta que não agrada a Deus. Deus vai nos levar a situações difíceis, dificílimas. Fogo. Para queimar e quebrar essa casca. Amém? Amém. Porque se a gente não fala amém, a gente impede o agir de Deus. Então Deus vai nos levar a situações difíceis para nos quebrar, Amém. para que nós possamos nos render. Já viu na luta, tem um que quando ele vai se render, ele bate a mão? Se rendeu por quê?
ele foi levado a uma situação tal de esforço ali pelo oponente dele, numa luta, que ele não vê saída e ele se rende. Nós estamos nessa luta. Carne contra o espírito contra a carne. Eu posso dizer que se você der espaço, o espírito vai vencer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E aquele no qual deixar com que o espírito vença, receberá a coroa. Amém. A coroa da vitória. Amém. Em nome de E Jesus. aquilo que Paulo falou: e combati o bom combate, e guardei a fé. Amém. E esse deve ser o nosso propósito. Então, eu vejo em mim a necessidade de aprender a contar até 10, como diz o ditado. Não pode entrar aqui e sair aqui. Tem que entrar aqui, processar aqui e sair aqui. Enquanto estiver entrando aqui e saindo aqui, Deus vai me levar a situações difíceis para que isso entre aqui, passe por aqui e saia por aqui. E isso é queimar a palha. Hein? Amém. Por isso Jesus Cristo disse a Deus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, como é feita aí no céu. Então, esse venha ao teu reino e seja feita a tua vontade vai entrar agora no que eu quero dizer essa noite, que é consagração e disciplina do Espírito. Eu peço para que os irmãos possam abrir em Lucas 3,15. Eu fiz um breve relato da ministração de domingo passado para que eu possa dar continuidade agora. Lucas 3,15. A palavra de hoje, ela tem a ver com exortação à igreja. Exortação à igreja. Amém. Diz assim: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Até aqui. Vou só ler de novo o verso 18. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho. Então, essa foi uma exortação de que Jesus Cristo viria. E ele iria batizar a igreja com o Espírito Santo. E não ia parar por aí. Sabe por quê? Todas aquelas pessoas que reconhecem Jesus Cristo como Senhor, passa pelas águas, ela recebe o Espírito Santo nela. Ela passa a conter a vida. Só que daqui para frente, o nosso encargo já não é mais conter a vida, é liberar a vida. É liberar a vida que está em nós, o Espírito Santo que está em nós. Então Jesus Cristo ele está fazendo duas coisas com o seu povo. Uma é batizando com o Espírito, fazendo com que
Deus possa ser morada em nós. E a segunda coisa é fazendo com que Deus seja a expressão em nós. A morada e a expressão de Deus. São duas coisas que esse texto que João está falando. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, qual não sou digno de desatar as correias da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bom, são duas coisas: Espírito Santo e fogo. Espírito Santo e disciplina do Espírito Santo. Espírito Santo e limpeza da eira. Sabe o que é eira? Tipo, tem a plantação de café, aí tem um corredor entre uma fila de café e a outra. Vai deixar aquilo limpo. Vai deixar a plantação limpa. Ela está cheia de quiçaça, de capim. É uma plantação de café que está cheia de capim. Ele vai dar nutriente ao café e vai limpar aquilo que não interessa. O capim. É duas coisas que Jesus Cristo vai fazer. O Espírito nós temos. Agora fazer com que esse Espírito jorre. Para isso ele precisa limpar a eira. Consagração é o meu tema. Consagração e disciplina do Espírito. Consagração quer dizer uma vida de oração, uma vida de jejum. A gente fez ontem. Isso é consagração. Tem pessoas que não conseguem chegar nem a esse nível de consagração. É o primeiro passo. É a consagração. Lembra que o culto de hoje é um culto de exortação. Então, consagração. Consagração, ela é a porta de entrada para a disciplina do Espírito. Ou seja, para o Espírito poder atuar na vida de alguém, ele precisa estar em consagração. Para que Deus possa te exigir quebrar a tua casca, você precisa estar aos pés dele. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo foi levado ao terceiro céu, e para que as coisas não desandassem, Deus colocou um espinho na carne. E senão ele ia, sei lá o que ia acontecer com ele, ele ia achar até que era mais do que alguém. Então veio a disciplina. E Deus falou: a minha graça te basta. Deus quer nos dar a plenitude do Espírito. Porém, para alcançarmos a plenitude do Espírito, é preciso que a nossa eira esteja completamente limpa pela sua pá e pelo seu fogo. E é nisso que eu estou querendo enfatizar. Tem pessoas que começam uma consagração e percebem que as lutas aumentam. E aí elas recuam, ao invés delas progredirem. Porque Deus está te esforçando para que você possa alcançar voos mais altos. Amém. Amém? Amém. Então daqui para frente a gente vai compreender as dificuldades da nossa vida de maneira diferente. Sem murmuração. Amém. Mas compreendendo que é uma escola. A escola do Espírito. Amém. Para que nós possamos ser limpos de certas coisas que não agradam a Deus, para que nós possamos ser usados por Deus. Amém. Porque nós temos um problema grave. A luz, a nossa luz sobre as coisas é que nós estamos em perfeita condição diante de Deus. Só que Deus, Ele nos vê diante da luz do Espírito Santo dEle. E quando Ele nos vê, muitas coisas precisam ser ataviadas. Muitas coisas precisam ser ajustadas. Muitas coisas precisam ser endireitadas. Amém? Por isso vem o agir de Deus nas nossas vidas. Agora,
você pode ficar se perguntando, por que a disciplina do Espírito Santo, isso é tão importante? Por que a divisão entre a alma e o Espírito é tão importante? É tão urgente? É porque Deus precisa ter um caminho através da igreja. Deus precisa ter um caminho através de nós. Nossa solicitude enquanto pessoas deve ser o caminho de Deus e o caminho para a expressão da obra de Deus nas nossas vidas. É ser um instrumento por Deus, pelo qual Deus se manifestará. Amém? Amém. Quem está entendendo? Amém. Eu peço para que a igreja possa me ajudar em oração. Amém. Porque eu sei o quanto o inimigo não quer com que a igreja saiba disso, para que elas sigam murmurando e pior, sigam no mesmo lugar. Eu pergunto, Deus está livre para operar nas nossas vidas completamente? Essa é uma pergunta que a gente deve responder para nós. Eu tenho uma vida de consagração a Deus? Se não formos tratados e quebrantados através da disciplina do Espírito Santo, restringiremos a Deus. Por isso a necessidade do batismo com fogo, a queima da palha. A palha é tudo aquilo que não interessa para Deus. Pode até interessar para nós. Mas se não interessar para Deus, Deus vai queimar. Em nome de Jesus. Tudo. Em nome de Jesus. Pode até parecer ser bom para nós. Pode até que você pense assim, isso, se não interessar para Deus, Deus vai queimar. E vai retirar com a sua palha. E não é porque Ele faz isso por mal, Ele faz isso por bem. Ele nos trata como pai. Pai trata o filho. Às vezes eu preciso tirar brinquedo dos meus filhos. Preciso colocar de castigo. Por quê? Para fazer maldade com eles? Não. Para fazê-los crescer. Para fazê-los aprender. Amém. Só que se eles ficarem de bico comigo achando que o problema está em mim, ele não vai mudar nunca. E é isso que acontece com a igreja. Diante das situações difíceis que Deus nos leva para que nós possamos mudar, nós nos voltamos contra a situação, ou contra a pessoa, ou contra aquilo que aconteceu com a gente, e nós nos esquecemos de entender que nós precisamos mudar naquilo. Amém? Amém. Sem quebrantamento do homem exterior, a igreja não pode ser um canal de Deus. E se a igreja não for um canal de Deus, eu pergunto, para que a igreja serve? Para quê? Para se tornar como sal insípido e ser lançado fora. Foi isso que Jesus Cristo falou. Se eu chamo vocês para ser sal e vocês não servem para nada, vocês não servem para nada. Foi o que Jesus Cristo falou. Vou traduzir as coisas, porque a Bíblia ela é muito educada. A verdade é essa. Jesus Cristo está falando o seguinte: bom, eu estou chamando vocês para ser sal. Agora, se vocês não forem sal, vocês servem para quê? O sal serve para quê? Se ele não temperar, ele não serve para nada. Então essa é a verdade que precisa ser trazida aos nossos ouvidos. E eu sempre fiquei me perguntando, aonde eu errava? Porque a gente nos olha sobre a nossa própria luz, não é? E sobre a nossa própria luz a gente está tão claro, e aí que nos atrapalha. E eu ficava sempre me perguntando para Deus aonde que eu errava. Eu sempre tive uma vida de oração, diante daquilo que necessário, sempre jejuei. E uma vez eu lembro que eu cheguei em casa, pouco tempo atrás, há uns 2 anos atrás, eu sentei no sofá e falei, Senhor, você quer saber? Desisto. Eu realmente desisto.
Eu não aguento mais apanhar tanto. É Deus me explicar. Muda. É isso. Eu tenho uma forma, e essa parte que está saindo para fora, que você quer pôr para dentro, eu quero cortar ela. É para ficar para fora. Só que você está defendendo essa aresta aí. Essa aresta não está cabendo dentro da minha forma. E aí eu vejo as pessoas muitas vezes, por que eu passo por isso? Eu posso dizer o seguinte: você pode estar certo de que alguma coisa você precisa mudar. Amém. De que uma vez eu falei para Dilma que o couro está grosso. O couro está grosso, então precisa de dar uma afinada nele. Amém. Então, talvez nós insistimos que estamos vivendo na luz, mas a luz do Espírito Santo está tratando conosco de acordo com a luz de Deus. E é aí que nós precisamos nos render a Deus. Em nome de Jesus. Deus, Ele nos trata segundo a perspectiva do olhar dEle, sob a perspectiva do olhar da luz do próprio Deus. Pode ter certeza que muita coisa você precisa mudar e ainda não se tocou que Deus quer te mudar. Ou você já se tocou que Deus quer te mudar nesse ponto e você ainda resiste. Por isso a gente sofre tanto. Cristo dispõe de situação a fim de nos fazer encontrar com ela uma vez, duas vezes e talvez até mais vezes. Você vai passando por aquela situação, repete e repete de novo, e você fala: gente, isso não para? Bom, enquanto você não mudar, não para. Você, presta atenção, percebe que todos os eventos da sua vida durante os últimos 5 ou 10 anos foram ordenados por Deus para a sua educação? Se você murmurou, se você queixou, você estava ignorando a disciplina do Espírito. Lembra de tudo quanto nos acontece é medido pela mão de Deus para o nosso bem supremo. Nós não vamos passar nada que seja acima da nossa força e nem acima daquilo que a gente precisa. E é essa proteção de nós mesmos é que nos atrapalha. E aí, Deus me falou claramente nos últimos desses anos: se eu não permitir que Cristo limpe a minha eira com a sua pá e com o seu fogo, a plenitude dele não vai poder ser completa em mim. Não há outra forma de Deus ser pleno em mim e em nós se nós não formos limpos por Ele. Chega de santidade observada por nós mesmos, de boa conduta observada a partir de nós mesmos. Fora desse fogo purificador de Cristo, você, a igreja, não pode dar vazão. E aí a gente pode correr, pular, fazer vigília, ajoelhar, cantar, louvar, chorar, e a gente não vai dar vazão completa para o Espírito. Isso é consagração. Isso é a porta da entrada para que Deus possa agir. Quando você faz isso, você permite com que, quando você for lá para fora,
que você passar por uma situação difícil, você possa pôr em prática o fruto do Espírito. Amém, Jesus. E é nisso que Deus quer nos levar. Amém. A consagração para termos a disciplina do Espírito e aí entregar ao Espírito o fruto do Espírito. Então, tão logo que somos salvos, o Espírito começa a distribuir disciplina. Mas não pode agir livremente até que nossa consagração seja completa. Ou seja, tem pessoas na qual o Espírito nem age, porque ela não tem o mínimo de consagração. Então não dá liberdade, não dá vazão para o Espírito começar a agir. Presta atenção. Nós só fomos salvos porque Cristo aprendeu a obedecer pela dor. Eu fico imaginando muitas vezes Jesus Cristo no quarto dele lá com os punhos cerrados. E pensando assim, será? E eles não vão entender? Ele pensando em explicar para os senhores da sinagoga, ou para os próprios discípulos mesmo, ou para a mãe, para o pai, e ele tinha que sair, mas em tudo ele foi sujeito. Glória a Deus. Em tudo ele foi submisso. Aleluia. Vamos ver, para a gente entender isso melhor, que Cristo aprendeu a obedecer, a obediência pelas coisas que sofreu. Foi com o sofrimento que a plenitude de Deus pôde alcançar através da vida de Jesus. Hebreus 5, de 5 a 10. Vai prestando atenção porque eu estou chegando no auge do que eu quero falar. Hebreus 5, de 5 a 10. A partir do finalzinho do 5, vai. Tu és meu filho. Daí. Amém? Amém. Tu és meu filho, hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplica a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? Amém. Olha aqui de novo. Embora sendo filho, no 8, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Como que Jesus Cristo aprendeu a obediência? Sofrendo, padecendo. Pelo sofrimento. Eu te pergunto, você está reclamando de quê? Se Deus Altíssimo teve que agir dessa maneira com o Cristo, o escolhido, ele vai agir diferente com você? Agora, para que Deus levou a Cristo a esse estado? Para que Deus pudesse achar lugar de vazão completa em Cristo. Agora, como que Deus vai achar lugar de vazão completo na igreja, se Ele não puder disciplinar a igreja? Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ó, se você não aprender, você vai continuar sofrendo. Só isso que eu posso dizer. Se você não abrir o seu olho, o seu entendimento e entender aonde você está errando, você vai sofrer até você morrer. Será que é difícil você entender isso?
Para o homem exterior ser quebrantado, é imperativo uma plena consagração. Mesmo assim, devemos entender que este ato da consagração por si só não resolverá a totalidade do nosso problema no serviço a Deus. Só a consagração não vai adiantar. Só o relógio de oração não vai adiantar, Janine. Se as pessoas depois que saírem daquele portão para frente, decidir colocar em prática. Mas o relógio da oração, ela é o início, para que depois que você saia do portão, você coloque em prática. Amém? Amém. Então não pense que Deus pode acabar os seus tratos conosco nesse tempo curto. 15 minutos da hora de oração que eu tenho de manhã. Ou 1 hora de oração aqui no relógio de oração. Ou o seu tempo de oração. Deus, ele não pode terminar a obra só por aí. Esse é um tempo muito curto. Ele precisa de todo o resto do seu dia. Aleluia. Para trabalhar no seu ser, no meu ser. Para que nós possamos ser plena expressão de Deus. Só que nós saímos daqui, é como se a gente virasse a chave agora para nós mesmos. Não, saímos daqui e agora é o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas. Amém. Segura, porque o negócio vai acontecer. Amém. E nós precisamos estar firmes em Cristo. Amém. E Deus nos diz que nós não vamos sofrer nada além das nossas forças. Aleluia. E Ele vai colocar de um lado o anjo da bondade e do outro lado o anjo da misericórdia. Amém. E Deus vai nos proteger com a tua mão poderosa. Amém. E era Glória a isso que Ele Deus. fazia com todos os seus, e é isso que Ele faz com todos os seus. Amém. Agora, nós, enquanto ficarmos piedosos de nós mesmos, nós vamos seguir sofrendo e impedindo o agir de Deus nas nossas vidas. Depois da consagração deve haver a disciplina do Espírito Santo para nos tornar vasos dignos para o uso do nosso Mestre. Sem consagração, o Espírito encontra dificuldade de nos disciplinar. Mesmo assim, a consagração não pode servir como substituto da disciplina do Espírito. Então, disciplina são coisas que pode te atingir no seu homem exterior. Por exemplo, um emprego que você perde, a sua saúde que você perde, o dinheiro que você perde, porque isso atinge diretamente a casca. É uma ferramenta que Deus tem que acerta diretamente na casca. Se Deus agir de dentro para fora só, por exemplo, como? Aí a pessoa começa a falar em línguas, aí a pessoa impõe as mãos, elas são curadas, aí ela fala. Isso não trata com o homem exterior. Isso não trata com o homem exterior. Então Deus precisa usar essas coisas do exterior para tratar com o homem exterior, com a carne que milita contra o espírito. Quem está entendendo? Amém. Amém? Amém. Então, a disciplina são as coisas do nosso dia a dia que nos acertam diretamente. Jesus Cristo nos disse que para termos essa plenitude precisamos ter uma nova maneira de pensar. Ele falou: não se coloca vinho novo em odres velhos. Ele não pode colocar algo maior dentro de nós, dentro da nossa própria maneira de pensar, porque vai dar problema. Vai dar problema, vai romper. Odres novos quer dizer uma vida nova, um jeito diferente de pensar as coisas, uma vida condizente com a vida que Deus estabeleceu para que andássemos. É para isso que a sua pá Ele a tem na mão, e o seu fogo inextinguível, para que nós possamos ser preparados em odres novos para receber esse vinho novo. Amém? Amém. É isso que a igreja precisa entender para buscar, para desejar. Precisamos entender essa disciplina do Espírito, porque Deus
parará de ataviar a igreja, de limpar. Isso é fogo inextinguível. Não para. Amém. Não vai parar. Em nome de Jesus. Enquanto você estiver no corpo, esse fogo vai queimar. Essa limpeza vai acontecer. Você pode até achar que está limpo, mas nós precisamos entender que a nossa limpeza precisa ser dada no prisma do olhar do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Amém. Agora, você poderá desistir da caminhada. Presta bem atenção. Achando que tudo está difícil, sem perceber que é Deus quem está tratando com você para te levar a ser outro e novo. Porque Deus quer te encher de vinho novo. Amém. Glória a Deus. E foi o que aconteceu comigo. Eu falei assim, não dá mais, não dou conta. O negócio não está certo. Até ele vai lá, dá uma afrouxadinha e fala, bom, então muda aqui, tira a mão daí, passa para cá que eu vou apertar de novo. E se eu não obedeço? Ele aperta de novo. E aí o que a palavra fala? É melhor você entrar maneta, achei interessante essa palavra numa outra tradução, entrar sem o braço e entrar no reino do que ir com os dois para o inferno. É melhor você entrar no reino com um olho só do que com os dois ir com os dois para o inferno. Verdade. Vocês estão entendendo? Amém. Deus está falando com você? Amém. Lembra do que eu falei no início, essa é uma noite de ministração, de exortação. Glória a Deus. Deus está nos exortando, sabe por quê? Parece que tem gente que não entende o agir de Deus. E aí vira ferro frio. Bate. E aí Deus usa as formas dele para explicar. Uma delas é a ministração da palavra. É deixar mais claro para a pessoa entender que Deus está agindo. Abra a porta, estou aí, eu quero entrar. Amém. E quem deixar eu entrar, eu vou cear com ele. Precisamos ter uma vida de jejum e de oração. E isso é consagração. Mas para a consagração ter efeito, é preciso ter a disciplina do Espírito. Isso é o fogo. Isso é a prática. A consagração é a porta de entrada do Espírito agir em nossas vidas. Eu não vou me cansar de dizer isso. Porque tem pessoas que ainda não chegou no mínimo, que é a consagração. A disciplina do Espírito levará a fazer na prática tudo que sua vida de consagração tem feito através dos seus lábios. Lembra quando você ajoelhou e falou: Senhor, faz a tua vontade, faz conforme tu queres? Eu tenho certeza que todo mundo já fez essa oração. E aí que é a parte boa, porque a disciplina ela vem para pôr isso na prática. Ela vem para pôr isso na prática. E aí Deus já vem sabendo que precisa lutar com a gente, porque a gente falou, mas na hora que vier a prática a gente vai relutar. Faz conforme o teu querer, mas na hora que Deus vem para fazer o querer dele vai dar briga, e Deus vai com calma, e vai cozinhando daqui, vai cozinhando dali, porque Deus ele não quer nos perder. Aleluia. Deus ele quer nos trazer, quer nos usar. Amém. Verdade. E aí como que você fica sabendo se é Deus ou não? Sabe como? Deus é simples. Através da sua liderança. Através da sua liderança. Deus vai te dizer. Através da leitura da palavra. Deus vai te dizer. Através da ministração da palavra. Deus vai te dizer. Sem essa prática nós não somos aperfeiçoados. Eu lembro do Zé Antônio, do Zé Eustáquio, ele não está aqui. Não está. E eu perguntando para ele a respeito de
como que é domar cavalo. Ele falou assim: olha, tem cavalo que é teimoso demais e esses dá mais trabalho. Eu falei: o que você faz? Eu, primeiro, eu nem não subo nele. O que você faz? Eu pego uma corda, passo no pescoço dele aqui e amarro num pau. Na hora que eu amarro no pau, ele é teimoso demais, aí ele vai afastando. E aquela corda entra aqui no pescoço dele, na cabeça dele aqui, e vai entrando para dentro, uma corda fina. E ele vai puxando. Até ele falar: bom, tem que ir para frente, porque... É assim que Deus faz. Quando o negócio está apertado demais, que a pessoa não quer, ele vai lá, pega, passa a corda no pescoço e amarra no pau. E o cara fica ali até ele dar um passo para frente e falar: opa, peraí, esse negócio não está certo. Depois que o cavalo fica menos teimoso, ele passa para cima. Ainda está complicadíssimo, mas aí já deu espaço para o domador subir e ensinar. Está entendendo? Amém. Mera semelhança é coincidência, coincidência é mera semelhança. Mas é isso que acontece com a gente. E quanto tempo tem que a gente está sendo tratado por Deus? A parte boa é que Deus vem nos vencendo. Amém. Deus vem nos ataviando. Porque quando a gente olha para trás, a gente fala assim: Senhor, Deus da glória, como que eu era? Misericórdia, Deus. Agora você não pergunta para os outros não, que eles têm a noção exata de quem você é. Eles falam assim: glória a Deus. Aí você está falando assim: está pesado demais. Jesus fala assim: aprenda de mim que sou manso e humilde. Siga em frente, pois o oleiro sabe a medida exata da temperatura para cada vaso. Amém. Quando ele coloca no fogo, ele não tira o olho, que não pode nem faltar nem passar. Ó. Não pode nem faltar fogo e nem passar fogo. Primeiro Coríntios 10, 13. Primeiro Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Amém? Amém. Não há tentação maior que as nossas forças. Deus impôs limites para a ação do inimigo. E é isso que mostra a existência de Deus, sabia? É uma das coisas que mostra a existência de Deus. Sabe por quê? O mal não respeita nada. Se não tivesse alguma coisa que fizesse o mal, ele destruiria tudo. E aí Deus não permite. Então mostra a existência de uma força eterna, poderosa, grande. E a parte boa é que é uma força bondosa. Amém. E misericordiosa. Amém. Porque o mal, em tese, ele não para. Nunca. Então daqui para frente, devemos entender que tudo que sofremos é de alguma forma para o nosso bem. Se não entendermos isso, seremos levados ao fogo várias vezes. Seremos levados à manobra das mãos de Deus no barro por várias vezes.
Devemos, ao invés de nos entristecer ao passar por várias provações, devemos nos alegrar, pois Deus está limpando de nós mesmos. Diga sim agora no seu coração: consagro-me a Ti. Pode repetir: consagro-me a Ti. Consagro-me a Ti. Quer venha a vida, quer venha a morte. Quer venha a vida, quer venha a morte. Entrego-me nas Tuas mãos. Entrego-me nas Tuas mãos. Isso fortalecerá a obra do Espírito Santo na sua vida. Essa legalidade que você dá para o Espírito Santo vai fortalecer a obra que o Espírito Santo tem para fazer nas nossas vidas. E nisso se acha a importância da consagração, de deixar o Espírito Santo operar sem restrição. Para terminar, eu queria que os irmãos abrissem em Tiago 1, de 2 a 4. Então não ache estranho quando passar por muitas coisas inesperadas. E de alguma forma Deus está batendo para quebrar a casca. 1 Tiago 2, de 1 a 4. Melhor, 1 Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Amém? 2 Coríntios 4, de 7 a 11. Paramos por aqui.